Esse início de trabalho eu fico grato assim de estar trabalhando com as equipes, a importância do relacionamento, a importância do conviver mesmo com a equipe, do trabalho que a equipe desenvolve, que apresenta esta harmonia e fica uma coisa sólida, fica uma coisa que tem futuro, porque o elemento da equipe ele possibilita esta condição. Com o seu movimento, aquele que pertence à equipe vai vendo o futuro e vai vendo um caminho melhor para a sua vida interior. O trabalho na equipe tem essa importância. Aquele que trabalha é aquele que fica com a sua vida interior enriquecida e com perspectiva. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Lançai sobre ele toda a culpa. Esta condição é uma condição espiritual. Aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador têm que ir observando assim que Ele veio para abrir de volta o caminho para a pátria espiritual. Lançar sobre Ele toda a culpa é um processo que a pessoa sente dentro dela de acomodada. Ela achando assim que Jesus vai tirar dela os seus pecados e que ela não precisa de fazer mais nada. Simplesmente por ter aceitado Jesus como Salvador, como Messias prometido, está realizada a sua vida. Dentro de cada um que tem uma sinceridade com ele mesmo, ele vai ver que não tem essa possibilidade de ficar comodamente achando que Jesus veio e que seus pecados, suas transgressões serão retiradas e que ele vai ficar com toda a culpa e que a pessoa vai retornar à pátria espiritual. É um processo de entorpecimento, falta de clareza. Quando uma pessoa tem clareza, ela não aceita outra pessoa, carrega dela o seu peso, a sua responsabilidade. O máximo que uma pessoa pode pedir para outra é uma orientação, um auxílio para ela resolver determinadas coisas. Quando uma pessoa se encontra no seu dia a dia, carregando os seus afazeres, carregando muitas coisas físicas e apresenta um conhecido e fala assim, deixa eu ajudar você um pouco, porque eu vou nessa direção até um pedaço do caminho. Então, quando aquele conhecido carrega alguns objetos e a nossa vida naquele instante fica melhor, a gente vai vendo assim que um instante seguinte, ela devolve os objetos e a gente continua a caminhada com aquela responsabilidade. Na vida interna, na vida espiritual, é da mesma maneira. Quando uma pessoa recebe os auxílios, num período da sua caminhada, ela sente um pouco tranquila, mas dentro dela vem logo o anseio para ela movimentar. A força dela é com o movimento que ela vai ter que fazer para ela ter a clareza dentro dela de ir tirando um processo de entorpecida com as informações que uma ou outra pessoa trouxe. Se aquele que está trazendo uma informação que não apresenta uma verdade, uma coerência, é da responsabilidade dele. É da minha responsabilidade caminhar em cima de informações que não têm uma sustentação. Eu preciso de esforçar para caminhar no caminho da luz e ter dentro de mim esta condição que quando eu caminho eu fico forte, quando eu movimento eu tenho a saúde. Com o entendimento é da mesma maneira. A pessoa vai ficando segura dentro dela e ela vai vendo assim que no dia seguinte ela precisa de fazer uma parte do caminho que ela começou no dia anterior e no dia seguinte ela vai arrumando aquele caminho, o entendimento dela. Quando uma pessoa está fazendo este movimento, ela vai tendo clareza de algumas partes dos ensinos espirituais que Jesus trouxe. Ela vai vendo assim que ela ainda não tem como assimilar aqueles ensinos. Ela precisa de sentir melhor aquilo que ela está tendo nuances de clareza. Aceitar que Jesus veio e que todas as culpas das pessoas serão retiradas porque Ele veio e Ele vai carregar no
seus ombros toda a culpa de todos os seres humanos. A pessoa que aceita, ela está entorpecida. Ela se encontra na condição daquela pessoa que colocou um véu sobre o seu corpo e com esse véu ela quer ver a clareza do amanhecer, e isso não é possível porque aquele véu vai apresentar pequenos fragmentos de clareza do amanhecer. Ela vai caminhar nas informações que outras pessoas deram a ela e ela vai ficar sem substância interna. Na nossa vida, ela é verdadeira e a nossa vida é espiritual. O movimento que nós fazemos com o nosso corpo físico possibilita uma condição de saúde e poder contar sempre com aquele corpo. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando eu movimento conhecendo os ensinos e fazendo a diferença, eu é que vou solidificando dentro de mim esse conhecimento e eu vou observando assim que a minha vida interior, ela é tão verdadeira quanto a minha vida física de trabalho. Para eu ir para o trabalho, eu faço aqueles movimentos que precisam de serem feitos. Para eu continuar no trabalho, eu continuo movimentando. Para a minha vida interior, para a minha vida espiritual é da mesma maneira. E eu tenho que esforçar para não ter nostalgia. Eu tenho que me sentir seguro com o meu entendimento. E esse esforço é individual, é a própria pessoa é que tem que fazer isso com ela mesma. Ter a clareza e tirando todas as coisas que obstruem a clareza nos meus entendimentos. Uma pessoa que aceita qualquer coisa que uma outra pessoa apresenta, essa pessoa é descuidada. Cada um tem a obrigação de verificar todas as coisas que ele tem a responsabilidade. Ele recebe um recibo, ele tem que verificar se aquele recibo foi preenchido corretamente, se a data se encontra de acordo conforme foi combinado. A aceitar uma doutrina sem fazer uma verificação se aquilo que está sendo ensinado tem uma procedência. É da responsabilidade da pessoa, porque aquele que está ensinando também, ele é responsável, mas a responsabilidade é daquele que está seguindo. Todas as coisas na criação apresentam muita clareza. Uma disfunção que apresenta no corpo físico, essa disfunção não apresenta assim de uma hora para outra. Esta disfunção vai anunciando e se a pessoa é perceptível, ela vai arrumando aquilo que está ocasionando aquele mal-estar, aquela disfunção. Ela tem o conhecimento do corpo e ela vai procurando harmonizá-lo novamente. Com os ensinos é da mesma maneira. A pessoa tem que estar atenta àquilo que está sendo ensinado. Ela é que tem que fazer a seleção. A vida dela interior tem muita importância e ela tem que ter esta responsabilidade. Se a pessoa caminhou num determinado caminho e aquele caminho não vai apresentar a ela uma clareza, no início é que tem que ir verificando. Na nossa vida física nós temos muitas referências assim, que tem que ser feito uma observação. E essa observação não é somente de olhar se está bom. Quando a pessoa está executando um trabalho, ela olha aquele trabalho, ela sente aquele trabalho e ela vê até que ponto ela pode continuar naquela direção daquela função. Cada instante ela tem que ir fazendo as alterações. Nós, no nosso entendimento, é da mesma maneira. Lançai sobre ele toda a culpa, é esta condição. E caminhando na vida interior sem fazer uma observação.
Na vida física de uma pessoa, quando apresenta vantagens para aquela pessoa ser beneficiada com as coisas materiais, aquela pessoa que apresentou as vantagens, ela tem a facilidade de induzir outras pessoas, e as outras pessoas que receberam aquelas vantagens como se fosse um processo natural, são pessoas que têm dentro dela uma maneira de tirar proveito das situações. E a gente sabe assim que fisicamente não tem como tirar proveito das situações, e normalmente aquelas vantagens são danosas para aqueles que tentaram ficarem beneficiados, porque sempre apresentam uma condição que não tem uma sustentação, e aquele que está querendo ser beneficiado, ele é conveniente, e dentro dele ele vai ter que arcar com esta condição de conveniente. Depois, numa sequência, ele vai ficar com prejuízos, ele vai ficar prejudicado, e ele vai falar que existe uma injustiça, que aquilo que foi feito com ele foi uma maldade que não poderia ter sido feito. Mas o sentimento de uma pessoa que quer tirar proveito de uma situação que apresenta, essa pessoa tiraria proveito de qualquer outra circunstância. Na vida espiritual também é da mesma maneira. Aquelas pessoas que apresentam a facilidade para o caminho espiritual, e aquele que aceita, na sequência dos anos, ele vai vendo assim que não teve nenhum benefício para a sua vida interior. Aquele aparente conforto, facilidades que estava sendo apresentada, não tem uma sustentação, falta estrutura. E na vida interna de uma pessoa, ela só pode tirar o pé do degrau de baixo se ela conhece todo aquele nível em que ela se encontra. Ela, para ter uma mudança interna, requer muito esforço. E a mudança interna na vida de uma pessoa é verdadeira. Aquela pessoa começou a ter um relacionamento afetivo, ou com um companheiro ou com uma companheira, ele tem que ter muitas mudanças dentro dele para continuar com aquele relacionamento. E um relacionamento a dois para uma vida conjugal é bem interessante e é muito simples. Uma parte tem que ceder um tanto e a outra parte tem que ceder outro tanto. O que um trouxe serve um pouco, o que a outra pessoa trouxe também serve um pouco. Mas para a vida dos dois é uma construção diferente. E com os anos a gente vai observando assim, ou vai entrando uma polidez, ou vai entrando uma clareza no relacionamento, uma consideração, e vai tendo uma aproximação, vai tendo uma afinidade. Se não tem a nobreza, a clareza, a bondade, vai tendo um distanciamento. E quando acontece esse processo de ter o distanciamento, é melhor que se separem. Vai trazer um empobrecimento de ambas as partes, porque nenhuma pessoa tem a condição de relacionar com uma outra que ela não vê que é digna de ter a sua atenção, de ter o seu carinho. Se continua esse processo de relacionamento, vai ter um desgaste, vai ter uma diminuição de qualidade, e todos os dois na sequência vão ficar prejudicados, porque relacionar com uma pessoa que a gente não pode prezar, considerar, aquele que relaciona vai ficar sem a qualificação interna, ele vai ficar prejudicado. Lançai sobre ele toda a culpa. Aquele que teve a vontade de tornar-se beneficiado com a proposta que uma outra pessoa apresentou a ele, que ele teria muitas vantagens em aceitar, depois ele vai vendo assim que não tem como ficar beneficiado com aquela proposta. E o prejuízo que ele teve, o desgaste que ele teve, ele se coloca na condição de ter ficado prejudicado. Mas cada um sabe assim que aquele que faz
faz esse tipo de conveniência, ele é um oportunista. Na vida espiritual de uma pessoa, aquele que aceitou os ensinos conforme uma outra pessoa estava ensinando, e quando ele vai precisar daqueles ensinos, porque dentro de uma pessoa o movimento é verdadeiro, ele faz o movimento todo instante, e todo instante o espírito tem anseio para retornar à pátria espiritual. Com as coisas que o envolvem, vai dificultando o seu desembaraço, a sua clareza, e ele vai ficando prejudicado. É nesta condição é que vai tendo o anseio dentro da pessoa. E todo aquele material que ele arrumou na sua caminhada, que com o anseio que ele está tendo, ele não tem nenhuma sustentação interior para esta condição de clareza. Todas as coisas que acontecem dentro de uma pessoa tem que ser com clareza, ela tem que ter o conhecimento. Aquilo que ela vai plantar é aquilo que ela vai colher. Da semente do milho não pode colher outra coisa a não ser o milho, e ela colhe multiplicadamente. Nós, na nossa vida interior, é da mesma maneira. Se eu me acomodo com o ensino que outra pessoa transmite para mim, eu fico prejudicado. Com esse processo interno de acomodar-me, eu vou ficar de uma maneira como se fosse revoltado, achando assim que teve injustiça, que agora eu preciso dos auxílios para sair da situação em que eu me encontro. Os auxílios não tem como a pessoa receber. Ela descuidou e ela caminhou sempre no caminho largo, no caminho cômodo, no caminho que ela achou que convinha a ela. Para o relacionamento de duas pessoas, uma tem que ceder um tanto e a outra tem que ceder outro tanto. Nós temos que fazer esse trabalho de ir observando aquilo que serve e aquilo que não serve. Eu tenho que fazer esse esforço de tirar dentro de mim todos os conceitos que eu recebi e que eu criei, porque a gente vai criando conceitos. Isso é bem interessante, a maneira que um jovem em formação, ele apresenta como aprendiz em uma determinada atividade, e aquele veterano vê todas as fases que aquela atividade apresenta, e ele vê como apresenta um desfecho naquela atividade. Aquele aprendiz, ele tem uma memória ainda que ele está desenvolvendo daquelas funções. Ele sempre vê o instante seguinte. Para a vida interior de uma pessoa, ela tem que ver o final do caminho. Ela não pode ver o instante seguinte como aquele aprendiz naquela profissão. Ele tem que ter esta condição interna, e o caminho da luz é sempre com esta clareza, com esta bondade que a pessoa vai alinhando todo o instante, e essa condição é individual, e todos os seres humanos que vêm para esta terra, todos recebem de presente que o Criador oferta, que é saber o início de cada coisa. Se uma ou outra pessoa se encontra descuidada, isso é daquela responsabilidade, é da conveniência. E no futuro, aquele descuido, a pessoa vai ficar muito prejudicada, porque ela fica sem esta condição interna de ter a sustentação. Na caminhada de uma pessoa sobre a terra, durante um período ela tem muitas coisas que ela está envolta, ela não se percebe, mas no período seguinte ela passa a ficar sozinha, e ela vai vendo assim que ela precisa de manter-se lúcida, que ela precisa de ter clareza com a sua vida interior, e ter clareza para ela não entorpecer, porque o entorpecimento vai tolhendo o movimento da pessoa, e ela vai ficando sem saber a direção que ela precisa. E é dever do espírito humano saber a direção que ele precisa de ter. Quando a gente conhece uma ou outra pessoa que já apresenta uma determinada idade, e que essa pessoa tem dentro dela uma clareza
da sequência da vida, que a vida física tem um tempo e que num período seguinte ela está se prontificando para continuar na sua vida espiritual. Isso é uma ou outra pessoa, mas todos os espíritos humanos teriam que ter esta condição de diferenciar a vida espiritual da vida material. E a vida espiritual é verdadeira, porque quando uma pessoa coloca o corpo na cama para um repouso, ela fica com aquele corpo, e a norma temporal daquele corpo de matéria fina é diferente da norma temporal do corpo de matéria grosseira. Ela tem possibilidade de ter muitas vivências num período de instante. Ela é que tem que observar que ela pode ir lá na frente e ver antes o caminho que ela precisa de ter para dar sustentação à sua vida espiritual. Lançai sobre ele toda a culpa. É uma condição espiritual. Cada um que aceita estas palavras, lançai sobre ele toda a culpa, essa pessoa é aquela que se encontra na condição de acomodada, achando que os ensinos que Jesus trouxe são suficientes se ele aceita o Salvador. E não adianta uma pessoa aceitar, ela tem que vivenciar. Se são ensinos para ela ter o retorno à pátria espiritual, ela tem que estar de posse desses conhecimentos. E na nossa vida física é a mesma coisa. Aquele pai, aquela mãe que tem vontade de instruir o seu filho, primeiro ele tem que ter o conhecimento. Ele tem que desenvolver dentro dele a paciência de assimilar primeiro. Se ele faz esse trabalho, fica mais fácil dele transmitir para o seu filho. Ele tem que fazer um esforço de ir observando que, para manter o corpo físico sentado, para dedicar o tempo aos estudos, ele tem que acostumar. Se ele tem vontade que o seu filho desenvolva este costume, ele precisa de ficar ao lado. A influência dele é que vai colaborar, porque o filho vai assimilar aquilo que é de dentro dos seus tutores. E a maneira de falar não tem muita referência. Quando a pessoa fala, em pouco tempo que ela continua falando, ela perde o crédito. O crédito quer dizer a atenção das outras pessoas. Lançai sobre ele toda a culpa. É uma condição interna. Cada pessoa é que tem que fazer o esforço de ter de volta a condição que ele teve quando veio para essa terra. A criança pequena, ela traz todas as coisas que ela precisa para o seu dia a dia. Depois, na fase adulta, ela perde esta condição. E o trabalho que ela tem que ter é agora estar ciente daquilo que ela precisa. Ter um conhecimento não é suficiente. Aquele conhecimento tem que estar impregnado na carne, no sangue da pessoa, e ela tem que procurar viver de acordo. Quando uma pessoa não vive de acordo com o que ela fala, tem muitas expressões que ouve-se que aquilo que a pessoa está falando não tem um valor. O som que a pessoa está emitindo, o sentimento dela não condiz, estão separados, e uma pessoa precisa de ter o seu sentimento com a sua fala. Uma ou outra pessoa, para fazer determinadas representações, ela treina. Para ter aquele som que precisa de ter, ela faz um esforço e desenvolve aquela condição. Fazer o esforço para conhecer os ensinos é uma responsabilidade individual. É a própria pessoa que tem que fazer esse trabalho interno. A vida é individual. Na sequência do tempo, ela vai ficar somente com ela. E com
não os ensinos se ela dedicou um tempo no seu período de formação. Se ela passou um tempo e depois ela quer fazer esse trabalho, o esforço é dobrado. Precisa agora de ter uma paciência com ela. A assimilação é num processo interior e essa assimilação, para ficar impregnada na carne da pessoa, a pessoa tem que ter esta condição interna de conviver com ela, e nesta condição ela tem a possibilidade de ir observando assim que Jesus veio das alturas luminosas abrir de volta o caminho para a pátria espiritual dos seres humanos. O que aconteceu com ele, ele ter sido colocado na cruz, isso não quer dizer que os espíritos humanos agora não terão que tirar os seus fardos, de suas acomodações, dos seus caminhos errados. Cada um terá que lavar as suas vestes, cada um tem que fazer o seu esforço de ir observando assim que é da responsabilidade dele. Às vezes a gente encontra um filho ou outro filho que tem muita vontade de ajudar os seus pais, mas ele vê assim que não tem uma maneira de auxiliá-los, porque dentro daqueles pais que se acomodaram durante a sua vida para o seu caminho espiritual, não tem uma receptividade. Falta dentro daqueles pais o movimento que precisaria de ter sido feito durante a vida toda. Agora, ter uma fé não é suficiente. A pessoa tem que ter o conhecimento. Com esse conhecimento é que vai tendo a base para a sua caminhada diária. Lançai sobre ele toda a culpa. Cada um que aceitou uma doutrina que desse a ele uma comodidade, ele achando assim que se ele frequentasse aquele ambiente era suficiente para ele ter dentro dele uma paz interior, não é frequentando os lugares que a pessoa vai ter paz interior. Em nenhum lugar faz ligação do fiel com o Criador. É a própria pessoa dentro dela é que vai desenvolvendo esta ligação. E ele tem que ir observando assim todo um princípio de todos os lugares que existem uma reunião. Aquilo está sempre envolto de conveniência. Ele tem que ir observando que o caminho para a pátria espiritual é um caminho trabalhoso. Na vida física de uma pessoa também é da mesma forma. Ela tem que ter o trabalho, ela tem que ter os jeitos para desenvolver aquelas funções. Nós, na nossa vida, nós temos que fazer esta condição de conhecer o caminho de volta para a pátria espiritual. Uma ou outra pessoa pode achar assim que o caminho para a pátria espiritual é um caminho trabalhoso, mas Jesus já fala que o caminho cômodo e o caminho largo não leva a pessoa a lugar nenhum, porque no caminho cômodo a pessoa não precisa de pensar, no caminho largo ela não tem que observar aonde ela coloca o pé. Essa acomodação traz para dentro da pessoa uma moleza, e essa moleza na sequência do tempo começa a enrijecer. A pessoa passa a ter dificuldade com o seu centro motor, justamente por não estar usando o seu corpo com todas as qualidades que ele pode apresentar. E com essa dureza entra também a dureza no seu cérebro, dificultando assim a mobilidade para aceitar uma mudança interior. Falta dentro daquela pessoa a singeleza, a simplicidade. Sem a singeleza, sem a simplicidade, não tem como ter dentro da pessoa o norte, e cada um precisa de ter esse norte dentro dele. E a maneira que a pessoa precisa de ter é estudando o livro Na Luz da Verdade e fazendo esta diferença todos os dias, de ir alinhando aquilo que ele precisa. A vida é um movimento, e aquele que faz esses movimentos
para o seu dia a dia, ele é beneficiado. O seu corpo vai ficar sempre sadio. Com o entendimento correto e a pessoa esforçando-se diariamente para perceber o seu entendimento, saindo da acomodação, isso é bem fácil de observar quando a pessoa não faz este movimento. As suas palavras são sempre as mesmas e o seu assunto é sempre sobre outras pessoas. E a pessoa que tem vontade de caminhar no caminho da luz, o assunto dela é só sobre as coisas úteis que a vida apresenta. Sobre outras pessoas, quando a gente dedica um tempo para as outras pessoas, a pessoa não caminha no caminho da vida interior, no caminho espiritual, porque o primeiro mandamento é somente assim: não terás outros deuses ao meu lado.